Olá, boa noite. Boa noite. Presidente Jair Bolsonaro diz que Exército vai ajudar no combate a queimadas na Amazônia. China anuncia novas tarifas sobre produtos americanos. Como reflexo das tensões internacionais, o dólar passou hoje de R$ 4,10. Em São Paulo, o governador João Dória sanciona a lei que garante opção pela cesárea na rede pública de saúde, mesmo sem indicação médica. O país criou em junho quase 44 mil vagas de emprego, quarto mês seguido com saldo positivo. Nova fase da Lava Jato tem como alvos ex-presidente da Petrobras e banqueiro. Na segunda reportagem sobre a qualidade dos médicos do Brasil, o drama que envolve os casos de erros de profissionais da saúde. Agora, no Jornal das 18 horas. O governo federal autorizou a operação de garantia da lei e da ordem para as Forças Armadas atuarem no estado de Roraima. O objetivo é que a medida seja estendida a todos os estados da Amazônia Legal. Mais cedo, o presidente já havia dito que essa era a tendência. Bolsonaro também falou sobre os países que aproveitam o momento para potencializar as críticas contra o Brasil. Nesta sexta-feira, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que a tendência é a de que o governo federal envie as Forças Armadas para combater incêndios na região amazônica. A gente queria saber se o senhor vai enviar o Exército por meio de GLO para ajudar no combate às queimadas na região amazônica. Se o senhor acertou isso. É uma tendência, a gente fecha agora de uma tendência. O apoio das Forças Armadas é autorizado pelo presidente da República por meio de decreto de garantia da lei e da ordem. Na quinta-feira, o governo anunciou a criação de um gabinete de crise para lidar com a situação da Amazônia. Bolsonaro assinou um despacho determinando a todos os ministros que adotem medidas necessárias para o levantamento e o combate a focos de incêndio na região da Amazônia Legal. O objetivo, segundo o despacho, é a preservação e a defesa da floresta amazônica, patrimônio nacional. Antes dessa reunião em Brasília, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, sobrevoou as áreas atingidas pelas queimadas no Mato Grosso. Ele disse que mais de 70% dos focos são criminosos. Ele também negou que tenha havido corte no orçamento direcionado para as ações de prevenção e combate aos incêndios florestais. O governo federal, em todos os estados da Amazônia, colocando as equipes de pré-fogo do ICMBio e IBAMA. No caso aqui da Chapada foram 69 brigadistas de ICMBio e IBAMA, mais 20 membros do Corpo de Bombeiros do Estado, 4 aeronaves utilizadas. O fogo foi extinto agora no domingo, numa área que queimou do total de 10 mil hectares, dos quais 3 mil no parque. E isso se proliferou muito rápido durante o período de um dia, em razão do calor, baixa umidade e o vento forte. O escritório do presidente francês Emmanuel Macron afirma que Bolsonaro minimizou as preocupações com a mudança climática. Por isso, a França se opõe ao acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul. O porta-voz da chanceler alemã, Angela Merkel, disse que os incêndios na Amazônia são uma situação urgente que deve ser debatida no encontro de cúpula do G7 neste fim de semana. Bolsonaro classificou as ideias do presidente francês como colonialistas e disse que alguns países aproveitam o momento para potencializar as críticas contra o Brasil para prejudicar a nossa economia. Numa rede social, o presidente lamentou o que chamou de instrumentalização de uma questão interna do Brasil para ganhos políticos pessoais. Já na transmissão ao vivo que faz pela internet todas as quinta-feiras, o presidente criticou as manifestações estrangeiras, mas fez um apelo aos fazendeiros da região que possam estar ateando fogo em áreas florestais. Ele disse que as queimadas não são a solução para os produtores rurais ampliarem as áreas de produção e acrescentou que as consequências prejudicam todo mundo. O que for possível fazer para combater esse crime que são as queimadas, nós faremos. Agora, o apelo que eu peço ao povo brasileiro: ajuda-nos a combater isso daí, tá certo? Você que é da região, você que é fazendeiro. A suspeita que tem produtor rural, né, que está agora aproveitando e tacando fogo geral aí. Porque as consequências vêm para todo mundo. Se vocês querem ampliar a área de produção, tudo bem. Agora, não é dessa forma que a gente vai conseguir atingir o nosso
objetivo. E hoje, às 8h30 da noite, deve ser exibido em rede nacional de rádio e TV um pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro. Ele vai anunciar as medidas que o governo vai adotar para conter as queimadas que acontecem na Amazônia. O governo do Acre decretou hoje estado de emergência em razão do incêndio florestal que atinge a região. O decreto aponta atribuições especiais à Secretaria Estadual do Meio Ambiente, à Defesa Civil, às Polícias Civil e Militar e ao Corpo de Bombeiros. E vale por 180 dias. A medida também libera o governo para fazer compras relacionadas ao combate às chamas sem licitação pública. O documento cita o risco de colapso no sistema de abastecimento de água nos municípios do Acre. No começo do mês, por causa das queimadas e do desmatamento, o governo do Amazonas já havia decretado estado de emergência para Manaus e municípios do sul do estado. A Polícia Federal cumpriu hoje a fase de número 64 da Operação Lava Jato, com buscas e apreensões em São Paulo e no Rio de Janeiro. As ações criminosas investigadas podem ter lesado os cofres públicos em cerca de 6 bilhões de reais. Os alvos de busca e apreensão nessa fase foram a ex-presidente da Petrobras, Graça Foster, o empresário André Esteves e o banco BTG Pactual. As investigações se baseiam em informações da delação premiada do ex-ministro Antônio Palocci. A operação tenta identificar os beneficiários da planilha de propinas da Odebrecht e também apura a venda de ativos na África pela Petrobras ao BTG Pactual, que pode ter causado prejuízo aos cofres públicos de 6 bilhões de reais em valores atualizados. Ainda são investigadas informações de que André Esteves acertou com o ex-ministro Guido Mantega o repasse de 15 milhões de reais para garantir privilégios ao BTG no projeto de sondas do pré-sal. A PF investiga crimes de corrupção ativa e passiva, organização criminosa e lavagem de dinheiro. A operação foi batizada de Pentiti, que significa arrependidos. O termo italiano se refere a integrantes de organizações criminosas que, depois de presos, se arrependeram e decidiram colaborar com as autoridades nas investigações. A defesa de André Esteves disse que não vai se manifestar porque ainda está tomando conhecimento da decisão. O banco BTG Pactual disse em nota que está à disposição das autoridades para que tudo seja esclarecido rapidamente. E a defesa de Graça Foster ainda não se manifestou. O Supremo Tribunal Federal formou maioria para proibir estados e municípios de reduzirem a jornada e o salário de servidores públicos, como forma de respeitar a Lei de Responsabilidade Fiscal. A Lei de Responsabilidade Fiscal, sancionada há 19 anos pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso, estabelece regras para que governantes equilibrem as contas e tenham responsabilidade com os cofres públicos. 27 pontos da lei foram questionados em 8 ações no Supremo Tribunal Federal. O artigo mais polêmico é o que autoriza a redução da jornada de trabalho e dos salários de servidores públicos quando o Estado ou município ultrapassar o limite de 60% da receita com o pagamento com pessoal. Na sessão desta quinta-feira, os ministros votaram contra a possibilidade de redução. O placar ficou em 6-4. Todos esses percentuais máximos, todos se demonstraram razoáveis, nenhum é exagerado e não há, a meu ver, como disse, em virtude do artigo 167(9) e um artigo 169 da Constituição, não há nenhuma inconstitucionalidade. O Estado brasileiro está vivendo para pagar salários. Se a Constituição permite mandar embora, a lei pode perfeitamente, com todas as vênias e respeitando os entendimentos em contrário, fazer o menos, que é a redução da jornada de trabalho. A Constituição Federal passou a contemplar medidas, etapas a serem observadas quando do excesso dos gastos. E estabeleceu naquela graduação, naquele escalonamento, como disse, as medidas a serem adotadas. Veio a lei complementar, a lei de responsabilidade fiscal, e criou uma nova alternativa, que, a meu juízo, não atende o texto constitucional. O custo social de corte de salários de servidores é vivermos um período constante de greves de servidores com paralisação do serviço público, que é muito pior
do que essas possibilidades razoáveis criadas pela Constituição, sendo certo que a mais gravosa nunca foi utilizada nesses 19 anos. Com a maioria formada, o julgamento foi suspenso para esperar o voto do ministro Celso de Mello, que não foi à sessão por problemas de saúde. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal negou por unanimidade um pedido da defesa do ex-presidente Lula contra a atuação do ex-juiz e atual ministro da Justiça Sérgio Moro. O pedido tinha o objetivo de anular atos de Moro em uma das ações penais que apura fraudes envolvendo o Instituto Lula. A votação aconteceu no plenário virtual da Corte e os ministros concluíram que não houve atos de Moro que ferissem a Constituição. O governador de São Paulo, João Dória, sancionou hoje o projeto de lei que garante às gestantes a opção pelo parto cesárea na rede pública, mesmo sem indicação médica. O projeto de lei da deputada estadual Janaína Pascoal foi aprovado pela Assembleia Legislativa de São Paulo, dia 14 de agosto. Esta lei é uma lei que vai ao encontro, ou seja, ela é uma lei que garante um parto humanizado, que é um parto com respeito, é um parto sem dor. É um parto que ouve, né, o desejo dessa mulher e dessa família. Para o governador João Dória, é justo que as mulheres de baixa renda tenham o direito de escolha. A liberdade de escolha é um princípio basilar de uma democracia, principalmente a liberdade de escolha pela vida de uma mãe é um respeito absoluto à vida e à condição feminina. E se o SUS não estiver preparado para isso, deve estar preparado. Em São Paulo, nós estamos. O projeto de lei estabelece que a gestante tem direito a escolher uma cesárea, mesmo sem a indicação médica. A cesariana eletiva só será realizada a partir da 39ª semana de gravidez. Se a parturiente optar pelo parto normal, vai ter direito a receber anestesia. Se o médico não concordar com a decisão da futura mãe, ela deverá ser encaminhada a outro profissional ou hospital. A técnica do parto cesárea é uma grande conquista da medicina que, originalmente, deveria ser indicada apenas em situações de risco para a mãe ou o bebê. Tem muitas indicações de cesáreas erradas. Mesmo o trabalho de parto prematuro que a gente vê por aí, os bebês podem nascer prematuramente. Se as mulheres estão chegando perto de 42 semanas, tem formas de fazer indução natural e até indução medicamentosa do trabalho de parto. Então, tem formas de cuidar da mulher de maneira diferente. O que a gente precisa de verdade é cuidar das nossas mulheres, cuidar das gestantes de uma maneira diferente. Para esta ginecologista, sem a informação adequada, de nada adianta o poder de escolha. A grande maioria das mulheres, por falta de informação, elas acabam optando pelo parto cesariana, por medo da dor, por achar que é mais fácil. Porém, de verdade, a cesariana ela tem a sua função, né, de salvar vidas, mas, ao meu entender, ela não deveria ser feita eletivamente, ou seja, por só querer ter uma cesárea. No Brasil, o número de cesarianas é muito maior do que em outros países, por vários motivos. A Organização Mundial da Saúde recomenda que a taxa de parto cesárea seja de 15%, mas no Brasil essa porcentagem é de 57%, o que coloca o país em segundo lugar no ranking mundial que mais realiza cesariana, perdendo apenas para a República Dominicana. O Conselho Regional de Medicina de São Paulo estabelece ser ético o médico atender à vontade da gestante. E o cesárea eu acho mais fácil. E essa opinião que você me disse agora, é por você ter vivenciado isso ou porque você foi informada disso? Fui vivenciada e fui informada. Como foi o parto do primeiro filho? Foi cesárea. Tive um filho cesariano. Hoje já faz 5 anos já. E quando você teve esse filho, por cesárea, você escolheu ou teve que fazer mesmo? Não, eu tive que fazer que ele estava sentado, a bolsa estourou em casa, aí não tive opção. A gente precisa saber também a necessidade, o estado que a criança está, né? Que nem no caso da nossa colega que comentou agora, que o neném dela estava sentado. Então, no caso dela, ela não teria como optar, né? Porque seria um risco para a criança. Mas eu acho interessante, sim, o fato de você poder escolher. Mas, primeiramente, a gente tem que ver a necessidade da criança, né?
Todos os dias, 800 pessoas morrem nos hospitais do Brasil vítimas de algum acontecimento suspeito de ter sido um erro médico. É mais do que os homicídios, casos de câncer e acidentes de trânsito juntos. E não faltam exemplos. A dona Luzia levou o marido a um hospital. Ela, que já passou pelo mesmo problema, tinha certeza que o marido estava sofrendo um infarto. Mas o médico não percebeu. Ele falou, eu vou passar um remedinho aqui, ranitidina, buscopan, plasil e dipirona. Eu falei, doutor, meu marido não vai tomar esse remédio, ele está infartando. Aí a minha filha, não vai não, de jeito nenhum. Ele olhou para minha filha e falou assim, como você sabe, você é médica? Aí minha filha falou, não sou médica, mas eu cuido da minha mãe há 17 anos. Ela teve 3 infartos. Então, por experiência própria, eu sei que ele estava infartando. Não tava, ele estava no começo, dava para salvar ele. O que a dona Luísa disse é cada vez mais comum nos consultórios médicos do país. Ouvir um paciente dizer que o médico não sabia o que estava falando, que não deu atenção ou que não foi atencioso. Pior, a última avaliação do Conselho Regional de Medicina com médicos recém-formados traçou um retrato nada animador dessa situação. De cada 10 profissionais, 7 não sabiam o que fazer quando uma pessoa sofre um infarto e 7 não conseguiram medir a pressão do paciente. E o único médico que estava de plantão naquele fim de semana de feriado no Hospital de Caieiras, na Grande São Paulo, devia estar exausto, não conseguia dar conta de tanto trabalho. Fez os exames. Levamos, ainda a médica deu para minha filha, falou, corre no médico, entrega para ele. Fomos no ambulatório, cadê o médico? Não estava lá de novo. Aí minha filha saiu à procura dele no hospital. Aí ele estava na emergência, sentado no celular. Dá para imaginar qual seria o fim dessa história? Luiz Carlos da Silva, de 60 anos, morreu no colo da esposa, na sala de espera. O guarda não queria me deixar entrar. Eu entrei em luta corporal com o GCM. Eu entrei e uma bobeada que ele deu, eu passei por debaixo da perna dele. E entrei na UTI. Na emergência. Só estava meu marido lá na emergência. Só meu marido coberto. Aí eu vi aquilo, ele todo roxo lá. Eu desmaiei. Logo em seguida, o médico de origem boliviana foi embora e acabou sendo afastado do serviço. A dona Luzia ainda relatou ter recebido mensagens dele no celular, reclamando que foi prejudicado profissionalmente. O Conselho Regional de Medicina de São Paulo abriu um processo e investiga o caso. Em casos como esse, existe a alternativa da Associação Brasileira de Apoio às Vítimas de Erro Médico. E como não falta trabalho, foi criado até um grupo que avalia as denúncias e indica advogados especializados para acompanhar os casos. A maior parte das ações que hoje estão na justiça são conduzidas por advogados que são generalistas. Então, são profissionais que têm muita dificuldade de interpretar informações técnicas da área médica. Você tem um outro tanto de ações que são ingressadas onde efetivamente não ocorreu o erro. Então, são ações que estão fadadas a perder desde o início. E uma outra parcela grande de pessoas que efetivamente não buscam seus direitos. As vítimas ou parentes das vítimas aguardam respostas. Para essas pessoas, pior que a morte de alguém da família é a sensação de que ela poderia ter sido evitada. Talvez se não fosse um médico de plantão. Eu espero que esse CRM tenha um pouco de consciência, sabe? Ele é boliviano. A gente descobriu tudo dele, tudo. Que ele foi o médico que, para fazer o exame para entrar em Caieiras, ele foi o último colocado. A gente descobriu tudo, onde ele morava, tudo. Não para fazer mal para ele, de jeito nenhum. O mal que eu queria fazer para ele é ele ser prejudicado na profissão, para ele não matar mais ninguém. A Prefeitura de Caieiras, na Grande São Paulo, não comentou o caso do profissional acusado de erro médico. O contato com a Associação Brasileira de Apoio às Vítimas de Erro Médico deve ser feito pela internet. O site é o www.abravem.com.br.
E você vai ver a seguir que o mercado de trabalho criou quase 44 mil vagas de empregos em julho. Os detalhes em instantes. Até já! O mercado de trabalho brasileiro criou quase 44 mil vagas de emprego com carteira assinada em julho, de acordo com os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. Esse é o 4º mês seguido de saldo positivo. No acumulado de janeiro a julho de 2019, o saldo do CAGED foi positivo em 461 mil vagas, o melhor desempenho para o período desde 2014. O setor com mais criação de vagas foi o de construção civil, que gerou 18 mil postos formais. O salário médio de admissão nos empregos com carteira assinada teve alta real de 1,8% em julho de 2019, na comparação com o mesmo mês de 2018, para R$ 1.612. Segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, nos últimos 12 meses, o saldo ficou positivo em mais de 521 mil, uma alta de 1,3%. Trabalhadores que têm conta corrente na Caixa têm até domingo para avisar o banco se quiserem receber o dinheiro do FGTS já a partir de setembro, dependendo do mês do aniversário. Quem tem poupança não precisa autorizar o saque automático. O correntista pode autorizar o crédito pelo Internet Banking através do site do FGTS ou pelo telefone da agência. A Bolsa de Valores de São Paulo iniciou o último pregão da semana em queda por causa da tensão entre China e Estados Unidos. E a Bolsa fechou em forte queda, 2,3%, aos 97.667 pontos. Já o dólar comercial fechou em alta de 1,15%, vendido a R$ 4,12. Esse é o maior valor desde setembro do ano passado. E o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reaqueceu as tensões na China hoje com uma série de postagens nas redes sociais. Ele ordenou que empresas norte-americanas encontrem maneiras de encerrar as operações no país asiático. Confira agora em um giro de notícias internacionais. Foi uma resposta de Trump à China, que anunciou a intenção de impor novas tarifas sobre 75 bilhões de dólares em bens importados dos Estados Unidos. As taxas devem variar entre 5% e 10% e serão aplicadas a mais de 5 mil produtos em 2 fases, em 1º de setembro e 15 de dezembro. Pequim também anunciou que vai impor uma tarifa de 25% nos carros norte-americanos. O país asiático tomou a decisão após o anúncio das taxas alfandegárias adicionais que Washington pretende estabelecer em breve. O presidente russo Vladimir Putin prometeu uma resposta simétrica ao recente teste por parte dos Estados Unidos de um míssil de médio alcance. O teste, que aconteceu no domingo na Califórnia, confirmou o fim do Tratado de Desarmamento, que proibia os 2 países de usarem mísseis terrestres com alcance de 500 a 5.500 quilômetros. Rússia e China condenaram de forma imediata o teste americano, denunciando o risco de uma escalada das tensões militares e de uma retomada da corrida armamentista. Um avião cisterna pousou no aeroporto de Santa Cruz de la Sierra, leste da Bolívia, para ajudar nas tarefas de combate a um incêndio florestal que devasta uma área de 744 mil hectares. Ele tem capacidade para transportar 150 mil litros de água. Outras aeronaves, mais de 100 veículos e 2.500 pessoas lutam contra as chamas. Os focos se intensificaram em agosto pela queimada de campos, uma prática ancestral na região que usa a cinza para melhorar a qualidade da terra. O principal opositor russo, Alexei Navalny, foi liberado depois de passar 30 dias na prisão por ter convocado a população a participar de um grande movimento de protesto relacionado às próximas eleições. O ativista anticorrupção denunciou aos jornalistas atos de terror por parte das autoridades para amedrontá-lo, mas ele afirmou que o movimento vai continuar crescendo.
6 países da União Europeia concordaram em distribuir os 356 migrantes, a maioria deles sudaneses, a bordo do navio humanitário Ocean Viking, que estava há 14 dias no mar. França, Alemanha, Irlanda, Luxemburgo, Portugal e Romênia vão receber os migrantes da embarcação, que é operada pelas ONGs SOS Mediterrâneo e Médicos Sem Fronteiras. O navio, que ficou preso em águas internacionais entre Malta e uma ilha no sul da Itália, teve a entrada negada pelo governo maltês. Entre os migrantes estão mais de 100 menores de idade. Desde o início do ano, o governo federal entregou 234 mil unidades habitacionais no projeto Minha Casa Minha Vida. O maior número foi destinado a famílias com menor renda mensal. Os repasses ao programa Minha Casa Minha Vida, feitos pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, aumentaram 142% no primeiro semestre deste ano em relação ao mesmo período do ano passado. Foram investidos quase 2,5 bilhões de reais neste período. O ministro Gustavo Canuto informou que mais de 84% das moradias foram para famílias de baixa renda. Mesmo numa situação de restrição fiscal, de ajuste das contas, mantivemos o ritmo de execução, entregamos várias unidades e beneficiamos um sem número de famílias que, em média, cada unidade, a gente faz a conta para 4 pessoas por unidade habitacional. De janeiro a junho foram entregues 234 mil residências em todo o país. Outras 233 mil casas estão em construção. A estimativa é que cerca de 40 mil empregos sejam gerados. A gente mostrou nessa edição que a Polícia Federal cumpriu hoje mais uma fase da Lava Jato, com buscas e apreensões em São Paulo e no Rio de Janeiro. Os alvos foram a ex-presidente da Petrobras, Graça Foster, o Banco Pactual e o banqueiro André Esteves. As informações usadas na apuração vieram da delação premiada de Antônio Palocci. As ações criminosas investigadas podem ter lesado os cofres públicos em cerca de 6 bilhões de reais. E a gente encerra essa edição com as imagens do panda Bei-Bei, que completou 4 anos e ganhou até bolo em um zoológico de Washington. Mas este foi o último aniversário de Bei-Bei no zoológico americano. Nos próximos meses, ele volta para a China, onde vai participar de um programa de reprodução. Uma ótima noite para você. Boa noite para você e um bom final de semana.